Fala galera, você está assistindo aí os vídeos do módulo 2, não é verdade? E agora nós vamos falar aqui sobre o COAF e sobre pessoas politicamente expostas que faz parte deste conteúdo. Vem comigo, vamos abrir aqui a tela e você vai me acompanhar. Só um pouquinho. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, pessoas politicamente expostas. Quem são essas pessoas, né? São pessoas que exerceram cargos públicos nos últimos 5 anos, certo? Ou seja, que podem estar na ativa ou não, certo? E seus parentes, seus familiares de primeiro grau. Geralmente a esposa ou o marido e os filhos, que são pessoas politicamente expostas. De onde que surgiu essa ideia, esse nome e por que disso, né? A legislação resolveu, digamos assim, separar algumas pessoas no momento em que fazem abertura de contas correntes em bancos, em instituições financeiras, por serem justamente ligadas à política. E, historicamente, essas pessoas são mais procuradas ou são mais vulneráveis talvez ao acometimento de crimes financeiros relacionados aí à lavagem de dinheiro. Então, essas pessoas são marcadas, simplesmente marcadas, quando se faz lá o preenchimento do cadastro na hora de abrir uma conta na instituição financeira, a instituição tem o dever de pedir para a pessoa, ou de olhar os documentos, né, averiguar se ela se enquadra como pessoa politicamente exposta, e sendo pessoa politicamente exposta, ela vai ter uma marcação e vamos dizer que o COAF vai ficar mais atento, à instituição também, às movimentações dessa pessoa. Só isso, nada mais. Isso não impede que a pessoa faça empréstimos, investimentos e negócios com a instituição financeira, muito pelo contrário. Pode ter cartão de débito, cartão de crédito, normalmente, tá? Como se fosse um outro cliente qualquer. Porém, essa pessoa também sabe que ela vai ser mais monitorada do que um cliente normal do banco, que não é uma pessoa politicamente exposta, como eu, como você que está me assistindo aqui agora. Vou te dar um exemplo, ou vários exemplos de pessoas que podem ser consideradas expostas, politicamente expostas. Os integrantes da administração pública federal, tá? Desde o presidente da República, os seus ministros de Estado, todos são pessoas politicamente expostas. Os ministros do Tribunal de Contas, do TSE, os ministros de governo, de Estado também, o presidente do Banco Central, os governadores, os vice-governadores, os prefeitos e vice-prefeitos de todas as cidades, os vereadores das câmaras municipais, os deputados estaduais, deputados federais, certo? Todos são considerados pessoas expostas, politicamente expostas, os senadores, os presidentes do Senado e da Câmara também, lembrando que eles têm que ter exercido esse cargo nos últimos 5 anos ou estar exercendo, claro, atualmente, tá? E também, além dos políticos, tem as pessoas que não são exatamente políticas, mas são nomeados para assumirem um cargo importante numa, geralmente, autarquia do governo, certo? E são indicados, então, por um político, como o reitor de uma universidade, como o presidente de uma empresa pública ou de uma fundação pública, como, por exemplo, o presidente da Caixa Econômica, né? É considerado uma pessoa exposta. O presidente é o reitor da USP, né? Uma universidade, ou da UTFPR, o presidente do Banco do Brasil, do Correio, da Embrapa, do BNDES, são exemplos de pessoas politicamente expostas. Beleza? Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar do COAF. O COAF é o Conselho de Administração Financeira. É como se fosse uma unidade de inteligência financeira, certo? É um órgão público, um órgão do governo, que atua no combate à lavagem de dinheiro. Então, todas aquelas comunicações, aquelas informações que as instituições precisam passar, elas repassam para o COAF. Como eu disse, é um órgão do governo, tá? Em 2020 ocorreu uma mudança, onde esse órgão ficou vinculado até 2023 ao Banco Central. Mas em 2023, com a mudança de governo, esse COAF voltou a ser vinculado ao Ministério da Fazenda, certo? Que também vocês já viram aí nos vídeos das aulas, que mudou de nome, né? Deixou de ser Ministério da Economia para ser Ministério da Fazenda. Então, o COAF, ele surge com total autonomia técnica e operacional,
para atuar em todo o território nacional como um regulador, um fiscalizador de todos os assuntos relacionados à lavagem de dinheiro, certo? Então, ele auxilia na identificação, principalmente, da origem lícita ou ilícita, principalmente ilícita, dos recursos que passam pelas contas correntes bancárias, e aí ele leva essas informações para as autoridades competentes. Geralmente tem um convênio com a Polícia Federal para conseguir fazer esse negócio funcionar e evitar que, por exemplo, criminosos utilizem as contas correntes bancárias para fazer passar ali o dinheiro que eles conquistam através de venda de ativos ilícitos, tá? Então, essa é a principal função aí do COAF, né? Então, eu coloquei aqui em letras maiúsculas que foi a atualização que ocorreu em julho de 2023, né? Com a volta do COAF ao Ministério da Fazenda. Então, a quem é vinculado? Ao Ministério da Fazenda. Perguntinha de prova. Outra perguntinha de prova são sobre as competências do COAF. Muito simples, né? Todas estão muito ligadas, e uma delas eu já falei, né? Com relação a receber e examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas de acordo com a Lei 9.613. O que é uma atividade ilícita? Ora, é terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, crimes do colarinho branco, ou seja, todo tipo de dinheiro conquistado de uma forma ilegal, que não é legal. Mas uma coisa importante que nós temos que lembrar aqui é que esses crimes são relacionados ao mercado financeiro. Então, o crime de lavagem de dinheiro, a gente já falou também nos vídeos anteriores, envolve sempre um crime financeiro, certo? E o COAF não tem a função de investigativa, de investigar. Ele simplesmente examina, identifica onde ele encontra fortes suspeitas, ele encaminha para as autoridades que irão, então, investigar, prender as pessoas envolvidas, se necessário, e assim por diante. Então, essa é uma diferença importante. Por isso que é receber, examinar e identificar. Comunicar, claro, às autoridades competentes, né, que vão concluir, na verdade, o processo, se existe lavagem de dinheiro ou não. E também uma atribuição muito interessante do COAF é justamente trabalhar como uma espécie aí de coordenador para promover medidas que evitem a lavagem de dinheiro, ou seja, promover uma educação nesse sentido, né? Uma troca de informação para que as pessoas não, ou as empresas, ou os criminosos, né, não se sintam tão à vontade aí na ocultação, né, na dissimulação de bens, de direitos, de valores com relação aos crimes financeiros que eles cometem. E também a última competência do COAF como supervisor é regulamentar, né? Fiscalizar e monitorar e aplicar penas administrativas. Então, como eu disse, o COAF trabalha na esfera administrativa, certo? E não criminal, ele não faz investigação. Então, todos os obrigados a cumprir as regras e evitar o uso para fins ilícitos do dinheiro, como, por exemplo, as instituições financeiras, corretoras, as empresas que transportam valores, as administradoras de consórcios, imobiliárias, tem uma série, né, uma lista enorme de empresas que devem cumprir as obrigações do COAF, fazer as comunicações ao COAF. Então, essas podem ser passíveis de aplicação de multas, e quem aplica multas é o COAF. Pergunta também muito recorrente na prova, né? O COAF aplica multas? Né? Aplica sim, né? Não pede valores, né? Só se aplicam não. E como eu já disse antes, as instituições, essas que eu mencionei agora, são obrigadas a fazer algumas comunicações ao COAF, certo? Comunicações essas relacionadas geralmente a possíveis indícios de lavagem de dinheiro dentro dos seus negócios. Então, um banco, uma casa de câmbio, um administrador de consórcios recebe muito dinheiro nas suas contas correntes dos seus negócios. E essas transações podem ter origem ilícita. E se for assim, deve ser comunicado ao COAF para que tome as providências, como a gente falou, comunicando às autoridades competentes. Tem uma regra de valor, né? Valores transacionados em espécie acima de 50 mil devem ser informados no máximo em 24 horas, e valores suspeitos acima de 2 mil também, certo? 2 mil é aquele valor que as instituições financeiras, inclusive, devem fazer um relatório, né, para entradas de dinheiro acima de 2 mil,
com o nome e o CPF da pessoa, pedindo a origem do dinheiro para que esse documento fique guardado. Claro que também, se houver alguma movimentação dentro da instituição que configure assim uma tentativa de burlar o sistema, por exemplo, fazer vários depósitos abaixo de 2.000 em várias agências bancárias diferentes, é uma tentativa de burlar o sistema. Isso não é nem muito inteligente, porque vale a soma do período, né, do mês, na verdade, então não vai resolver nada, mas é uma tentativa de burlar o sistema, e isso também deve ser comunicado ao COAF, bem como a prática de atos terroristas, se for identificado. Beleza? Como que pode cair uma pergunta na prova? Bem, essa pergunta aqui é baseada no que eu acabei de falar, mas ela tem caído muito na prova, né? Quanto às comunicações que devem ser feitas ao COAF, tá? Então, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que valores transacionados em espécie acima de 50.000, mesmo não sendo suspeito, e acima de 2.000 suspeitos, devem ser comunicados até 24 horas após a ocorrência, tá? As outras estão erradas, porque fala aqui de 50.000, né? Aqui fala de 20.000, e aqui fala na letra C de 100.000. Então, os valores são de 50.000. A letra B está errada porque fala assim, valores em espécie acima de 50.000, sendo suspeito, né? Não, acima de 50, mesmo não sendo suspeito, nós temos que comunicar. E o que é um valor suspeito? Bem, aí tem uma série de indícios, né, que também o Banco Central tem uma lista, e cabe à instituição fazer visitas aos clientes, fazer conversas com os clientes para tentar identificar qual é a origem da movimentação que ele tem na conta. O que é um indício? Por exemplo, uma movimentação incompatível com a renda ou patrimônio. A pessoa declara que ganha, por exemplo, R$ 5.000 por mês, mas movimenta muito mais do que isso. Então, existe ali uma incompatibilidade. Cabe à instituição simplesmente comunicar ao COAF que ali existe uma inconsistência, ou atualizar o cadastro se as transações forem lícitas, e depois, se for considerado suspeito e for comunicado e o COAF decidir passar para frente, aí a instituição não tem nada a ver com isso. Um detalhe muito importante é que nessas comunicações, o cliente nunca deve ser avisado de que existe uma suspeita, tá? Não deve ser avisado. Essa é outra pergunta que cai na prova, certo? A comunicação deve ser feita pela instituição, que é inclusive uma obrigação. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para vocês sobre pessoa politicamente exposta e COAF, dentro do módulo 2. Joia? Nos vemos aí no próximo vídeo. Bons estudos para você!